A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre desafiar o inimigo. Quantos inimigos às vezes se levantam contra nós para nos destruir, para nos abalar? Talvez o inimigo seja um problema financeiro, seja um problema familiar, conjugal, seja um problema de saúde, mas o fato é que eu quero falar com você sobre desafiar o inimigo. Não é enfrentar um desafio, não é aceitar um desafio, mas sim desafiar o problema, desafiar o processo. E nós não podemos fazer isso sem Deus. Eu quero mencionar a você daqui a pouco um texto, uma oração que durou aproximadamente 20 segundos, que Elias fez e Deus respondeu essa oração. Elias desafiou 450 profetas de Satanás. Era um período difícil, era um período de perseguição, e ele pensou em estar só, mas tinha ainda 7.000 homens que Deus tinha guardado para estar com ele. Muitas vezes pensamos estar sozinho, mas sempre Deus tem alguém para nos ajudar. Sempre o Senhor levanta alguém para nos socorrer, levanta uma pessoa para estender a mão para nós. E Elias, nesse momento difícil, ele não teve medo, ele não teve receio, ele não ficou com medo de colocar o seu pescoço na guilhotina, de arriscar, porque ele sabia em quem ele cria no Senhor. E ele desafiou os 450 profetas de Satanás e propôs a eles que oferecessem um sacrifício ao Deus dele, o Deus com D minúsculo, para ver qual o Deus que respondia. E o Deus Baal não respondeu, porque Baal ele é fraco, porque Baal é um ídolo, porque Baal não pode fazer nada. Mas quando Elias ofereceu o sacrifício dele, ele fez uma oração, ao qual eu quero abordar 3 tópicos com você, que nos leva a desafiar o inimigo, nos dá autoridade, credibilidade para desafiar o inimigo. Veja bem, a oração que Elias fez está em 2º livro de Reis, no capítulo 18, versículo 36, que diz o seguinte: Elias fala: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Veja bem que Elias, ele declara aqui nessa rápida oração, ao qual foi respondida por Deus. Deus literalmente, ele mandou fogo do céu, as pessoas viram, consumiu o holocausto e aceitou a oferta de Elias, respondeu a Elias. E Elias venceu esse desafio, porque os 450 profetas foram perseguidos e exterminados. Veja bem que o primeiro tópico que eu levanto com você é que quando nós cremos que Ele é Senhor da igreja, nós podemos desafiar os inimigos. Elias, ele cria, ele diz: Senhor, tu és o Deus em Israel. E hoje o Senhor, ele não é somente o Deus de Israel, ele é o Deus da igreja. Jesus Cristo, ao qual lhe foi dado todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, cujo nome é maior que todos os nomes, ele é o cabeça da igreja. Então, para desafiar o inimigo, o primeiro passo é esse: é crer que Jesus Cristo é Senhor, é aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ele é aquele que tem todo o poder. Então esse é o primeiro passo. Elias, ele creu que Deus era o Deus de Israel, e nós temos que crer que Jesus Cristo é o Senhor, cabeça supremo da igreja. Segundo passo, Elias, ele disse que eu sou o teu servo. O segundo passo para desafiar o inimigo é servir ao Senhor.
é ser servo de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra, e quando nós servimos ao Senhor, estamos conforme a palavra do Senhor, Deus passa a ter compromisso conosco também, para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Então, é servir ao Senhor. Você tem servido a Deus, tem feito algo pela igreja, algo por Deus. Então, Elias, ele declarou: Senhor, eu sou o teu servo. E o terceiro passo é a obediência. Elias, ele diz: e conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Conforme o que o Senhor disse, conforme a sua determinação, eu fiz tudo isso. Então, o terceiro passo é esse, a obediência. Nós temos que crer que Jesus Cristo é Senhor, cabeça da igreja. Nós temos que servi-lo com alegria e nós temos que obedecê-lo. Aí nós podemos desafiar o inimigo. Aí nós podemos fazer o que Davi fez. Davi, ele desafiou Golias. Ele não foi desafiado. Golias estava desafiando o exército de Israel, que estava entrincheirado, com medo, por 40 dias sendo afrontado e humilhado. Mas Davi chegou lá, um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor, um homem que cria em Deus, um homem que obedecia a Deus. Ele chegou e desafiou o gigante e venceu. Por isso, você pode desafiar o inimigo que está te afrontando, que se levantou contra você. Mas é preciso crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É preciso servi-lo, é preciso obedecê-lo. E aí você vai não somente aceitar desafios, mas você vai desafiar o inimigo e vai vencer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.